Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz que vocês estão aqui, porque eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender a resolver provas mais rápido do que a sua concorrência que estuda da maneira convencional, tá? E aí é o seguinte, tem um passo a passo para você resolver prova. Eu tenho que te explicar algumas coisas, são 3 passos só. Os 3 passos para aprender a resolver prova rápido. Tem um passo que chama mapeamento do terreno. O segundo passo é a resolução da prova. E o terceiro passo é passar para a folha de respostas. Vou chamar aqui, marcar o gabarito. O fato é o seguinte, para você marcar o gabarito, você vai precisar ali de 20 minutos, de 20 a 30 minutos. É o tempo que você vai demorar para marcar o gabarito. Talvez uma prova você faz mais rápido, outra mais devagar. Do Enem, aquele monte de folhas, você tem que conferir um por um e tal. Então, 20 a 30 minutos é suficiente. Tem uma etapa aqui que é o mapeamento do terreno, que dura de 5 a 10 minutos. O resto do tempo é para você resolver a prova. O que é o mapeamento do terreno? O mapeamento do terreno é uma etapa que consiste em você conhecer a prova. Você tem que conhecer a prova, entender como que a prova é. Por que isso? Bom, um pouquinho de neuroaprendizagem aqui, né? Você pode separar o seu cérebro basicamente em 2 partes, sistema límbico e córtex. Enquanto você está acordado, todas as informações estão circulando no seu sistema límbico. Só que o sistema límbico ele tem uma memória limitada, ele trabalha com poucas informações. Já o seu córtex ele tem uma capacidade praticamente infinita de salvar a informação. Então, enquanto você está acordado, é o sistema límbico que está rodando. E o sistema límbico, para resolver os problemas, ele consulta o córtex. Então, por exemplo, que tipo de problema? Qualquer problema. Sei lá, estacionar o carro na garagem. O seu sistema límbico já salvou esse processo para você estacionar o carro na garagem no seu córtex e ele simplesmente vai lá e pum, consulta o córtex para fazer o processo para estacionar o seu carro. Ele já aprendeu. Quando que o sistema límbico salva a informação no seu córtex? Quando você está dormindo. Por quê? Porque para salvar a informação, para construir conhecimento, você tem que mudar a estrutura física do seu cérebro, você tem que criar conexões entre os neurônios, né? Você tem que criar sinapses. E o seu sistema límbico faz isso no córtex enquanto você está dormindo. Por quê? Porque se você fosse fazer quando tivesse acordado, você ia ficar doidão, né? Você já teve numa situação em que você precisava resolver um problema, tinha perdido alguma coisa, não sabia onde você tinha guardado. E aí você lembrou 2 dias depois, enquanto você estava tomando banho? Pois é, isso é o seu córtex trabalhando. Enquanto você está ali vivendo e fazendo as coisas, o seu córtex está trabalhando. E o seu sistema límbico está o tempo todo acessando o seu córtex. Só que quando você está focado em uma atividade, resolvendo uma prova, por exemplo, fazendo uma lista de exercícios, o seu sistema límbico, o seu cérebro está trabalhando no modo focado. O que é esse modo focado? É quando o seu sistema límbico está consultando uma região específica, que é a região associada àquele conhecimento. Quando você está em estado de relaxamento, ou seja, você não está focado, o seu cérebro está trabalhando no modo não focado, que é o modo difuso. Por que difuso? Porque o sistema límbico está consultando várias partes do seu cérebro. O fato é, o seu sistema límbico ele toma decisões pautadas na emoção, e na hora que o seu cérebro está operando no modo difuso, é o seu córtex que está sendo assim totalmente aproveitado. Por que eu falei isso, né? Porque, Bruno, você está falando de mapeamento do terreno. Esses 5, 10 minutos no início da prova são para você fazer um escaneamento da prova. Você vai ler a prova do início ao fim. É como se isso aqui fosse uma prova, um caderno de provas, e você vai passar o caderno assim, ó. Ah, tá bom. Você faz isso com a prova até o final. O seu córtex vai tomar conhecimento da prova. E ele vai ficar resolvendo a prova nos bastidores. E ele já vai encaixando aquela informação com tudo que existe no seu cérebro. E aí a gente entra na parte de resolução da prova. Na sua prova, você vai encontrar basicamente 3 tipos de questões. Questões fáceis, questões médias e questões difíceis. O que são as questões fáceis? São questões que você sabe resolver em 1 minuto ou menos. Tem as questões médias. Você sabe resolver as questões médias, mas demora. Questões difíceis são aquelas que você não sabe nem errar. Você não sabe nem por onde começa. Bruno, quais são essas questões fáceis, médias e difíceis no Enem? Depende do seu conhecimento. Uma questão que é fácil para você pode ser difícil para mim. Como que você deve atacar essas questões? Então, como atacar a prova? Você encontra as questões de 1 minuto, imediatamente você
resolve essas questões. Nesse processo, você vai resolvendo as questões e você olha, pô, essa questão aqui é uma questão de 1 minuto, resolve. Pô, essa questão aqui é uma questão média, eu sei resolver, mas eu demoro. Aí você marca um rostinho lá com um sorriso para sinalizar que é uma questão que você vai resolver depois, que ela é média. Difícil, você marca com um rostinho assustado ou com uma letra que remete à dificuldade para você resolver depois. Não faz desenho muito elaborado não, senão você perde muito tempo desenhando na prova, tá, gente? Faz um negócio assim. Com o tempo, quando você passar pela prova, você vai ter resolvido todas as questões de 1 minuto, vai ter várias questões que você identificou como médias e vai ter várias questões que você identificou como difíceis. Já aconteceu de você começar a resolver a prova, a questão parecia média, você marcou lá que era média, só que quando você foi ver a questão de novo, depois de já ter feito as fáceis, poxa, é rapidinho resolver isso aqui, é uma questão fácil. Durante a prova, as questões sofrem metamorfose. Questões médias se transformam em questões fáceis, questões difíceis em questões médias, e acontece de questões difíceis se transformarem em questões fáceis também. E se no final das contas chegou lá, tem algumas questões que você não consegue resolver, o que você faz? Você chuta as questões realmente difíceis. Agora, como que você vai chutar essas questões? Você tem que usar algumas técnicas para chutar essas questões. Você tem que eliminar alternativas absurdas. Como que eu elimino alternativas absurdas? Selecionar as palavras, né? Por exemplo, você está fazendo uma prova de história e ele está te perguntando alguma coisa sobre o Império Romano e tem lá o nome do Bolsonaro. Aí você sabe que não tem nada a ver, entendeu? Uma outra estratégia que você pode usar, análise de unidades. Isso acontece muito no ITA e na FUVEST. Quando você tem uma resposta que ela não é em número, é uma resposta literal, só com letras, cada letra representa uma variável. Acontece muito em física, às vezes acontece em química, mas aí você vê que quando você faz a conta das unidades daquela expressão, que é a resposta, ela não é a unidade que está sendo pedida no enunciado. Por exemplo, o enunciado está pedindo a resposta em newtons e uma das alternativas está em joules. Aí você já elimina. Você pode usar também aproximações inteligentes. Funciona muito bem quando você tem alternativas que a ordem de grandeza das alternativas é muito diferente. Por exemplo, você tem uma alternativa, uma questão que a alternativa A, a resposta é 1, alguma coisa, a alternativa B é 10, alguma coisa, a alternativa C é 100, alguma coisa, a D é 1000, alguma coisa e a E é 10.000, alguma coisa. Você pode arredondar os números que estão ali dentro do enunciado, os dados do problema. E aí você pode fazer uns cortes que não vão comprometer muito a sua resposta, tá? Eu falei de ordem de grandeza também. Você pensar assim, vou ter que multiplicar 2 dados do enunciado. Aí o primeiro é 1,5, o outro é 2,3. E tem uma alternativa que dá 1000. Essa aí já não serve, porque a ordem de grandeza é muito diferente. Tem outras coisas que você pode fazer também. Você pode testar alternativas no enunciado. Esse testar alternativas é o seguinte: você pode testar dados do enunciado nas alternativas ou alternativas na estrutura da solução. Porque é uma fórmula, chegou já numa fórmula, e aí você vai testando as alternativas para ver se funciona. E você pode fazer também uma simplificação do problema, né? Aí simplifica as alternativas, você já consegue eliminar algumas, tá? Mas não preocupa muito com isso não. Isso é mais para ITA, IME, às vezes FUVEST também funciona, tá? Aí você pode marcar o gabarito, que é passar as respostas para a folha de respostas. Então assim, Bruno, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar agora? Tem aquele aluno esperto que vai fazer as coisas, não, entendi, vou fazer mais ou menos. É aquele aluno que assiste a aula mais ou menos, achando que vai resolver a lista mais ou menos. E tem aquele aluno panguá. Qual que é o aluno panguá? O aluno panguá é aquele que senta na frente da sala, presta atenção em tudo que o professor fala, anota tudo direitinho. É uma gíria aqui do nosso estado, né? Panguá. Ser panguá é o canal. Por quê? Porque o aluno panguá, ele consegue aprender de verdade. Como você vai aproveitar isso aqui nos seus estudos? Você vai seguir esse mesmo passo a passo que eu passei aqui para você hoje, quando você estiver resolvendo as suas listas de exercício aí, entendeu? Gente, muito obrigado, vou ter que interromper agora, tá bom? Mas semana que vem, nesse mesmo horário, a gente volta aqui com mais uma mentoria aberta. Muito obrigado a vocês, espero que vocês tenham gostado e deixa o feedback aí para eu saber o que vocês acharam, tá bom? Tchau pra vocês, beijo, fique com Deus, tchau!